O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja, o doutor do tudo e do nada. São João da Cruz, por meio dos seus escritos, do seu exemplo de vida, ele queria nos ensinar o tudo de Deus e o nada de todas as coisas. Isto é, que as coisas são nada, porque as coisas são passageiras, porque as coisas não conseguem preencher o vazio do nosso coração, e que Deus precisa ser o tudo, e para que Deus seja o tudo em nós, nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que não é Deus. Só que não é fácil, porque nós somos apegados a muitas coisas. É bonito, é até fácil de se falar que as coisas são nada e que nós precisamos nos desapegar dessas coisas para que Deus seja o tudo em nós. Mas quando vamos colocar isso em prática, nós vemos o quanto nós amamos desmedidamente as coisas, o quanto nós somos apegados sem virtude às pessoas, o quanto nós chegamos até mesmo a adorar essas coisas. E aqui, quando eu falo do nada das coisas, aqui muitas vezes somos apegados, amamos desmedidamente, ou até mesmo adoramos. Eu não estou falando nem de longe, primeiramente, falando das coisas erradas, das coisas ilícitas, das coisas más. É claro, misericórdia, se nós amamos coisas más, pior ainda. Mas o problema é quando nós damos muito espaço no nosso coração para as coisas, para aquilo que não é Deus. Então, para que Deus possa preencher todos os espaços do nosso coração, nós precisamos nos esvaziar, limpar todos os espaços para que Deus possa preencher, para que a luz de Deus brilhe plenamente. Eu preciso apagar todas as luzes, todas as outras luzes presentes na minha alma, para que eu possa enxergar Deus como a luz da minha vida, esta luz que brilha no Natal, né? Que brilha pequenininha, naquele pequeno menino deitado na manjedoura, mas que é a luz verdadeira. Ora, para que eu veja Deus como a luz verdadeira da minha alma, eu preciso apagar as luzes circunvizinhas. Eu preciso apagar as luzes que me circundam, para que eu veja a verdadeira luz, porque senão os meus olhos ficam
ofuscados com as outras luzes, e eu não consigo compreender a verdadeira luz, porque neste mundo, Deus, Ele não se impõe violentamente. Nós gostaríamos que neste mundo, Deus fosse um farol, e que brilhasse de tal maneira nos nossos olhos, para que não restasse dúvidas de que Ele é a verdadeira luz, e que as outras luzes são nada, são trevas, são luzes tenebrosas. Mas não é assim que Deus age aqui neste mundo. Aqui neste mundo, se nós não tivermos vida de oração, se nós não tivermos intimidade com Deus, se a sabedoria divina não estiver fortemente presente na nossa alma, a luz de Deus se apresentará a nós como uma dentre tantas outras, de modo que nós seremos capazes de renunciar àquela luz que é o tudo, por luzinhas que são nada. Então, meus irmãos, durante toda a nossa vida, a nossa luta constante é essa, pelo menos durante um grande período na nossa vida. Se você evoluir, progredir, ascender na vida espiritual, chegará um momento que isso se tornará quase que connatural. Você verá Deus como a sua verdadeira luz, riqueza, alegria. Mas, infelizmente, para não poucos, esse processo durará durante toda esta vida, isto é, uma luta constante de escolher Deus como um ato de fé, dizendo: Senhor, Tu és a minha verdadeira luz, Tu és a minha verdadeira riqueza, e tudo isto que por causa de Ti eu renuncio. Renúncia esta, muitas vezes, que exige uma violência contra você mesmo. Por isso que o Evangelho de hoje diz que só os violentos alcançam o reino dos céus, porque não poucas vezes acolher Jesus, abraçar Jesus, escolher a sua palavra é fazer violência a si mesmo. Mas, repetindo: Senhor, eu creio que isto que eu renuncio, e nesta cruz que eu abraço, nisto que eu renuncio, isto que eu renuncio é nada. Esta cruz, nesta cruz que eu abraço, está a verdadeira alegria. São João da Cruz compreendia isso de tal maneira que nós podemos aqui usar uma analogia. Imagine, sabe, aqueles bonecos de pano que a gente enche ou com flanela, ou com tecido, ou com algodão, ou com areia. Pois bem, imagine um boneco cheio de areia, e Deus quer encher aquele boneco de ouro em pó. Mas para que aquele boneco cheio de areia seja preenchido, plenificado de ouro em pó, ele precisa ser esvaziado da areia. E este processo de esvaziamento de si mesmo, de renúncia de si mesmo, de desapego de si mesmo, é doloroso. Se você tem a visão espiritual, você sabe que aquela dor é, no fundo, gozosa, é gloriosa, porque conduzirá você a ser plenificado do todo que é Deus. Mas neste mundo, este processo, ele é mesclado de fé e de dor. Então nós precisamos, na nossa vida de oração, pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, e que nos conceda esta determinação a respeito do qual gostava tanto de falar Santa Teresa d'Ávila, sua amiga, mas
bem mais velha do que ele, né? Quando Santa Teresa d'Ávila o chamou para ajudar, para que ele o ajudasse na reforma do Carmelo, Santa Teresa já era bem mais velha do que ele. Imagine, Santa Teresa tinha quase 30 anos quando São João da Cruz nasceu. Tinha 27 anos. Então Santa Teresa d'Ávila tinha a idade de ser mãe de São João da Cruz, mas eram almas irmãs. Então, pois bem, Santa Teresa d'Ávila falava dessa determinação, né? Então vamos pedir hoje que São João da Cruz, em quem esta determinada determinação sempre esteve tão fortemente presente, para que ela esteja presente também em nós, e para que esta obra de santificação, que é o desapego de todas essas coisas que são nada, todas essas coisas que são o dinheiro que você busca com tanto empenho, a fama, os prazeres lícitos, a família, a beleza, a saúde, tudo isso que são coisas boas, mas são nada, porque tudo isso é passageiro. E claro, podemos até aqui colocar coisas más, coisas erradas, mas estou aqui me atendo apenas às coisas lícitas. Mas tudo isso é passageiro. Nós precisamos buscar com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com todas as forças da nossa alma, aquele que não passa, porque Ele é o tudo, Ele é o sustentáculo, a base da nossa vida, aqui e daquela vida a eterna que não passará. Então pedi a Deus, por intercessão de São João da Cruz, por intercessão dos outros santos que foram capazes, dispostos a trocar tudo isto, que é nada, por Deus, que é tudo. Então pedi que eles nos alcancem essa luz, essa visão, essa sabedoria que nos auxilia, sabendo que isso é uma grande empreitada, sabendo que isso é uma luta cotidiana, sabendo que isso, para nós, por nossas próprias forças, é impossível, porque nós somos nécios o suficiente, isto é, nós somos burros o suficiente para nos apegarmos às coisas que são nada e perder o tudo. E nós precisamos ter essa crueza diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou sábio o suficiente, e eu não sou forte o suficiente, porque existe algo em mim que gosta de ser fraco e amar as coisas que são nada. Então eu preciso da tua ajuda, porque senão, Senhor, mesmo que eu saiba, se temos fé, sabemos um pouco, mesmo que eu saiba que tu és o tudo, eu sou capaz de me entregar ao nada. E nós precisamos dizer isso a Deus, porque às vezes nós fazemos de conta na nossa oração que somos místicos de sétima morada, e que somos São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, quando na verdade somos miseráveis na primeira morada, já descendo por fosso do castelo. Isto é, nós estamos quando estamos no início da vida espiritual, mas nos comportamos diante de Deus como se nós de verdade o tratássemos como se Ele fosse o nosso tudo. Ele é, mas a pergunta é: nós o tratamos como tal? Nós o buscamos como o tudo da nossa vida? Ou de verdade nós temos um monte de ídolo no nosso coração, a quem nós reverenciamos, a quem prestamos culto, a quem dedicamos o nosso tempo e a quem acolhemos no nosso coração? Então é pedir, você entra na sua oração
e você reconhece a sua pequenez, você reconhece a sua miséria, você reconhece quão nécio, quão ignorante, quão cabeça dura você é, e você diz: Senhor, me ajude, porque eu preciso ser santo, eu preciso me desapegar dessas coisas que são nada, mas eu preciso da tua ajuda, porque eu, por mim mesmo, não conseguirei me libertar dessa escravidão a que eu livremente me coloquei. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 41, Deus, por meio do profeta Isaías, nós ouvimos já ontem isso, Deus promete a libertação de Israel. Deus diz que vai libertar, que o exílio está já findando, que eles sairão do exílio. Só que Israel olha para a sua situação e vê aquilo como impossível. Como assim? Como é que se pergunta Israel, eu tão fraco, vou me libertar da escravidão do meu algoz? Então Israel vê aquilo como algo impossível, e Deus então, por meio do profeta Isaías, diz, versículo 14: não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei. Israel é um vermezinho, Israel não pode nada, Israel pelas próprias forças não vai conseguir se libertar da Babilônia, mas Deus diz o quê? Eu vos ajudarei. Então é isso que Deus diz para nós. Se você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu não consigo ser santo, Senhor, eu não consigo me desapegar de tanta coisa que se entulhou no meu coração, ajuda-me, Senhor. E o Senhor dirá a nós: eu te ajudarei, eu vos ajudarei. E continua aqui nesta primeira leitura tão bonita, e Deus diz: eis, imagine, Israel escravo, Israel pobre, Israel pequeno, e Deus diz: eu te transformarei num carro novo de triturar. Isto é, Deus fará Israel forte. Israel que era fraco, não era nada, guarnecido de dentes de serra, as de triturar e despedaçar os montes. Eu, o Senhor, os atenderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Então Deus diz: eu mesmo vou fazer, mas confie em mim, busque-me a mim. Versículo 20: para que os homens vejam e saibam, considerem e compreendem que a mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo realizou. Então, para que os homens vejam que eu é que fiz todas essas coisas. Então, meus irmãos, Deus mais do que nós, infinitamente mais do que nós, Deus quer nos fazer santos, só que Deus espera que nós queiramos a sua intervenção, que nós busquemos a sua intervenção, que nós supliquemos a sua intervenção. Nós estamos neste tempo do advento, em que nós estamos nos preparando para ver a luz de Deus, seguir aquela luz e encontrar aquela mesma luz deitada na manjedoura, no menino, e adorar aquele menino. Peçamos a Deus que Ele misericordiosamente Ele apague aquelas luzes que nós não conseguimos apagar. Quais são as luzes que estão ofuscando você de ver a verdadeira luz? Coisas talvez boas em si, mas que estão impedindo você de ver a verdadeira luz. Quais são as riquezas, isto é,
coisas lícitas, tá? Mas quais são as riquezas às quais você está apegado e que estão impedindo você de se reconhecer pobre e necessitado daquela verdadeira riqueza? Então Deus precisa então tirar essas riquezas, para que você, essas falsas riquezas, essas passageiras riquezas, para que você se veja pobre e diga: Senhor, eu preciso de Ti, minha verdadeira riqueza. Quais são as bobagens que estão nos impedindo, que estão falsamente nos saciando e nos impedindo de ter fome de Deus? O que é que os nossos pais fazem quando dá 11 horas, mais ou menos 11 da manhã, e a criança quer comer um bolinho, um biscoito, chupar um pirulito, e pede à mãe, e a mãe diz: não, senão você não vai almoçar. Então a criança precisa ter aquela fome, para que ela, na hora que vier a comida, ela possa comer. Senão ela vai enganar a sua fome com aquela sobremesazinha, com aquele docinho que engana, mas não sustenta, e na hora que vier a comida, será até capaz de rejeitá-la. Então peçamos a Deus que Ele nos conceda experimentar esta fome. Só que, saiba, nada de romântico tem isso, isto é, isso implica um certo sofrimento. Mas se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a se submeter a um sofrimento para alcançar a riqueza que verdadeiramente importa, se você não for evangelicamente violento, você não alcançará o reino dos céus. Então peça: meu Deus, eu não consigo apagar as luzes que me ofuscam, que ofuscam os meus olhos para que eu veja a verdadeira luz. Apaga, Senhor. Eu te dou uma carta em branco, escreva o que o Senhor quiser. Eu não consigo, Senhor, me desapegar dessas coisas. E aí podem ser os seus filhos, pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu emprego, os seus bens, a sua beleza, a sua saúde. Não sei a que você se apegou e se encantou, e que de tal maneira impede você de dedicar o seu coração totalmente a Deus. E aí sim, depois que você dedicou o seu coração totalmente a Deus, você pode amar virtuosamente as criaturas. Mas enquanto isto não acontece, o seu amor às criaturas é sempre desregrado, é sempre desequilibrado, é sempre doente. Então você pede: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a me desapegar, sabendo que isto é um processo doloroso, mas necessário. Concede-me, Senhor, concede-me perder aquilo que temporariamente me sacia, mas que não me dá a satisfação duradoura, verdadeira, permanente e eterna. Então concede-me, Senhor, passar fome agora, para que eu tenha fome e sede de Ti. Que hoje então, meus irmãos, no dia de São João da Cruz, o doutor do tudo e do nada, que ele nos ensine a com sabedoria ver que Deus é o tudo da nossa vida, e as coisas fora de Deus são nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.